Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nessa manhã de 22 de novembro de 2023, uma quarta-feira, com 25 graus nesse exato momento, em Ribeirão Preto, tá? Nós estamos em Ribeirão Preto, a temperatura aqui está em 25 graus e amanhã amanheceu nublosa, a probabilidade de chuva é de 37%, a umidade relativa do ar está em 80%. Tá boa, mas vai subir essa temperatura até os 32, mas bem longe daquilo que nós tivemos esses dias, 40, 41 graus, né? Então, o alerta vermelho de altas temperaturas já foi retirado, mas tem aí um alerta que é de chuvas, né? Chuvas um pouco mais intensas, mas não é nada de se alarmar. Então, nós estamos na primavera aqui no estado de São Paulo, no norte do estado de São Paulo. Estamos aqui na cidade que se chama Ribeirão Preto. É a primavera brasileira dando as suas caras. Nós estamos mudando o nosso jeito de tratar e de falar as coisas quando se trata a respeito da oração e da palavra, para ver se a gente consegue diminuir um pouco mais o tempo da live que interessa realmente para todos aqueles que poderão assistir nas outras plataformas. Então, nós vamos fazer 2 momentos de oração, tá? Um, na realidade, é mais para poder a gente bater papo com o pessoal que está dentro do ambiente hospitalar ou que já está em recuperação, mas que já passou pelo ambiente hospitalar, tá ok? O versículo de hoje que nós podemos trazer aqui, e eu gostaria de meditar isso com você: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras ou loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Quando Paulo estava escrevendo essa carta ao pessoal de Corinto, Paulo estava dizendo para eles: olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Se vocês não têm o Espírito, vocês não irão aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois isso vai parecer loucura para vocês. E aqueles que não têm o Espírito não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Percebe? Então existem algumas coisas, algumas situações que muitas vezes nós tentamos colocar para as pessoas, eu, você, todos que estão vivendo aí, e às vezes uma pessoa até muito sábia, muito entendida, que a gente olha e fala assim: gente, essa pessoa precisava entender isso, mas ela não vai conseguir. São coisas espirituais, são assuntos espirituais, são situações espirituais que só se discernem espiritualmente falando. Não, não tem como você querer passar para uma pessoa que não está inserida no processo espiritual, ligadas com Deus, ou se o Espírito Santo de Deus não estiver tocando naquela pessoa, não estiver agindo naquela pessoa, ela não vai entender o que você está falando. E muito provavelmente pode até ficar achando que você está querendo ser santo demais em algumas situações, ou que você vê coisas demais. Então você precisa necessariamente entender que algumas coisas espirituais, mundo espiritual, se discerne espiritualmente falando. Não adianta você ficar falando de mundo espiritual para as pessoas que são carnais, entende? Então existem situações e situações. Você precisa necessariamente estar é, instruído pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra, ouvindo coisas que são boas, ligadas ao Senhor, para que quando você ouvir uma palavra que vem diretamente do mundo espiritual para você, através do Espírito Santo, através da palavra, através de um hino, através de um louvor, através de uma oração, você entenda esta situação ser espiritual, ok? Não queira, de maneira nenhuma, enfiar na cabeça de pessoas, por mais sábias que elas sejam. Se ela não for espiritual, você vai perder o seu tempo, vai se indispor com essa pessoa e vai colocar você e a pessoa em situações muito complicadas. Então, eu tenho visto pessoas querendo enfiar cabeça abaixo de algumas pessoas no mundo espiritual, ou coisas, ou assuntos, ou situações que são espirituais. Não tente fazer isso. Não é para você isso não, tá bom? O que é para o Espírito Santo de Deus fazer é com ele.
Tá certo? Dado esse recado, então nós vamos para a oração. A oração nós vamos continuar fazendo com aquela situação de termos a relação aqui mesmo, tá ok? A relação vai ficar e nós vamos fazer as lives mais rapidinhas, mas daqui a pouco nós voltamos para fazer o nosso bate-papo, tá ok? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pelo Yuri, oramos pela Célia. Pelo Yuri, nós oramos para que o Senhor continue dando graça a ele e a cada um dos seus familiares, amigos que estão perto no tratamento, que estão ajudando, aqueles que nesse momento estão envolvidos no seu tratamento, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida deles. Oramos por aqueles que estão cuidando da irmã Célia também ali no 9º andar do HC Campos. Oramos pelo Ronaldo, que é o esposo, Wesley, a Fabiane, Flaviane e a Fabiane, que são as filhas, e também pelos netos. Continua com as suas mãos estendidas sobre a vida deles, dando graça, dando saúde, dando prosperidade e muita alegria. Que o Senhor dê discernimento para aquela família para fazer o melhor na hora certa, no momento certo e tomar as decisões que forem necessárias. Oramos pelo centro de reabilitação ali de Casa Branca. Que Deus, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas e que elas possam ter uma bênção especial nesse dia. Aqueles que trabalham ou aqueles que estão sendo amparados naquele local, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida deles também. Oramos por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Pelo mundo nós oramos aqueles locais que estão com algum conflito religioso. Aqueles que estão passando por algum problema de saúde, aqueles que estão passando por algum problema que necessite de um apoio, de um amparo, mas por causa da guerra, por causa da situação, do conflito, não tem chegado o apoio necessário a essas pessoas. Aonde quer que tenha um conflito em andamento, seja ele qual for, que a tua mão, a tua graça e o teu poder e o teu Espírito Santo convença esses homens e mulheres que estão na liderança desses países, dessas nações, para que possam voltar à mesa de negociações, para que possam fazer o melhor para estas nações, para essas regiões, para esse povo que tanto sofrido está. Oramos por aqueles que estão passando por algum problema de situação climática, aqueles que estão em lugares muito secos, muito chuvosos, aqueles que estão em altas temperaturas, aqueles que estão na situação de baixas temperaturas, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, aqueles que estão presos injustamente, que sejam libertados rapidamente, e aqueles que estão pagando pelos seus crimes, que eles possam usar esse tempo para refletir o que fizeram e nunca mais voltar a cometer esta situação, para que não voltem a estar encarcerados. Oramos por aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Que o Senhor dê graça a cada um deles e ajude nesta situação. Os jovens, adolescentes e crianças que nesse momento estão nas escolas, na carteira escolar, que as professoras e professores possam ter o suficiente para passar a cada um deles, em conformidade com aquilo que preconiza a lei. Que eles possam ser amparados e ajudados nesse tempo também. Os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão sendo tratados em casa, que tenham rápida recuperação, efetiva recuperação, e que tudo se resolva rapidamente. Os depressivos, dependentes químicos, aqueles que estão em situação de rua, os empregadores, aqueles que são empregados e estão empregados, aqueles que estão em busca de um emprego, que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles. Senhor, nós te pedimos para que coloque as suas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas que oram comigo nesse momento ou que vão ver esse vídeo nas mais diversas plataformas. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus. E aonde quer que você esteja, que o Senhor esteja amparando a sua vida também. Um abraço. Deus abençoe.